Todo nome reflete uma natureza. E você sabia que o Eterno tem muitos nomes? Nesse vídeo eu vou revelar para você, através do hebraico bíblico, alguns dos nomes de Deus e os seus significados. Você está pronto? Então eu quero pedir para você ficar comigo até o final desse vídeo e descobrir todas as revelações a respeito deste assunto. Deus se faz conhecido nas Escrituras através dos seus atributos revelados durante as experiências individuais com o Eterno. E o rei Davi teve muitos momentos marcantes com o Senhor e dava nomes a Deus durante as suas experiências com Ele, como por exemplo nos Salmos 23. Davi revela que o Eterno Deus é aquele que nos lidera durante a nossa jornada de vida e chama Deus de "O Senhor é o meu pastor". Então, à medida que Deus se revela por meio de experiências pessoais com os seus escolhidos, o Eterno fazia conhecidos os seus atributos. O Senhor é o meu pastor, Adonai Roi, o Senhor é a minha bandeira, Adonai Nissi, que também pode significar o Senhor é o meu milagre, o Senhor dos exércitos, Adonai Tzvaot, são alguns dos nomes de Deus. Eu fiz um vídeo sobre o livro de Shemot e nós falamos sobre o momento em que Deus revela a Moisés o seu chamado como libertador dos filhos de Israel que estavam em escravidão no Egito. Então, lemos em Êxodo 3, 13 e 14 o seguinte: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, o que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E a partir desse dia, Deus faz duas revelações a respeito da sua própria natureza. Primeira revelação: eu não sou um Deus limitado por um único nome. Eu vou me revelar ao povo nas experiências que os filhos de Israel viverem comigo. Então, relembrando o que lemos em Êxodos 3:13, Deus revela a Moisés o plano de libertação para tirar os filhos de Israel do Egito. E Moisés pergunta a Deus: o que eu direi ao povo quando me perguntarem o nome de quem me enviou? Deus responde: Eu sou o que sou. Eu expliquei nesse vídeo, que deixo aqui no link para vocês, que no hebraico bíblico, quando Deus diz eu sou o que sou, a tradução correta seria eu serei o que serei, ou seja, eu me tornarei o que o povo precisa que eu me torne. No hebraico transliterado, a resposta de Deus foi Ehyeh Asher Ehyeh. Ehyeh é o verbo ser no futuro da primeira pessoa. Serei o que serei. Deus se faz conhecido pela sua atuação no meio do povo. Deus se faz conhecido pelos seus atributos. Então, quando o povo precisasse de direção, Deus seria o pastor. Quando o povo precisasse vencer batalhas, Deus seria o Senhor dos exércitos, Adonai Tzvaot. Quando o povo precisasse de provisão de alimentos, de roupas, Deus seria provedor, o Adonai Irê. Você lembra que a Bíblia relata que durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, os sapatos e as roupas do povo não se gastavam? Deus definitivamente é tudo o que nós precisamos. Segunda revelação que Deus faz a Moisés é a que encontramos em Êxodo 6:3. A palavra diz o seguinte: Apareci aos teus antepassados como El Shaddai, porém não deixei que me conhecesse pelo meu nome de Senhor. Nos próximos versículos, Deus promete se revelar aos filhos de Israel de uma forma que não se revelou aos seus antepassados e repete a afirmação sobre os seus atributos. Diga ao povo, eu sou o que sou, ou seja, eu me tornarei o que o povo precisa que eu me torne. No final do versículo 3 do capítulo 6, Deus diz: Porém, não deixei que me conhecesse pelo meu nome de Senhor. Se lermos a Bíblia no original hebraico, veremos que a palavra Senhor seria o tetragrama Yud Rei Vav Rei. Este é o nome de Deus que os judeus pronunciavam até o exílio babilônico. E durante o exílio na Babilônia, os judeus viveram no meio de um povo pagão e, para honrar o mandamento de não pronunciar o nome de Deus em vão, os sábios judeus da época entraram em um acordo e decidiram não pronunciar mais o tetragrama, evitando assim que o nome de Deus fosse profanado pelos pagãos.
Desta forma, as palavras que se referiam ao nome de Deus, ou seja, ao tetragrama Yud-Hei-Vav-Hei, foram substituídas. E eu vou te dar 2 exemplos. O tetragrama foi substituído por Adonai, que significa meu Senhor. Reino de Deus, Malhut Yud-Hei-Vav-Hei, passou a ser chamado de Reino dos Céus, Malhut Hashamayim, e assim por diante. Porque o povo ficou muitos anos sem pronunciar o tetragrama, a pronúncia original do nome de Deus foi perdida. E será que este nome pode ter alguma ligação com a palavra Jeová que lemos nas nossas Bíblias hoje? Veja só que interessante. Nos anos 1000 depois de Cristo, os maçoretas compilaram a Bíblia e criaram um sistema de vogais para poder traduzir o tetragrama Yud-Hei-Vav-Hei, que é formado só por consoantes. Então eles traduziram com esse sistema de vogais por Jeová, em português Jeová. Mas segundo a tradição judaica, a pronúncia original do nome de Deus é desconhecida desde o exílio babilônico até os dias de hoje. Mas o meu objetivo com esse tema é maior do que te contar parte da história do povo de Israel. Existe um grande mistério neste nome, pois revela a natureza de Deus e é o único nome que não limita ao Senhor. Então veja só que interessante, o tetragrama Yud-Hei-Vav-Hei é a junção de 3 tempos verbais do verbo ser. Ie, será, rove, é, Hayá, era. As primeiras letras dos tempos verbais formam o nome de Deus, mas agora pensa comigo, alguém que foi e será é eterno. O eterno é o único nome que não o limita e é a tradução mais próxima do nome de Deus. O Deus eterno que não foi criado por ninguém, mas que criou todas as coisas, quer nos dar experiências com Ele, se tornar tudo o que precisamos. Deus se revela a você de forma pessoal por meio dos seus atributos e você precisa aprender a trazer à existência o Deus que pode todas as coisas. Chame-o pelos seus nomes e faça disto um memorial para a sua alma. O meu Deus é tudo o que eu preciso. O Senhor é o meu pastor, Adonai Roi. A palavra Roi significa também amigo íntimo. Meu Senhor, o meu pastor, é o meu amigo íntimo. Ele me guiará, não me deixará perdido. Ele é tudo o que eu preciso. O Senhor dos exércitos, Adonai Tzvaot, o Deus que luta as minhas guerras. Em Salmos 46:7 nós lemos o seguinte: o Senhor dos exércitos, Adonai Tzvaot, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você é amado por Deus. Bom, gente, chegamos ao final de mais um vídeo e eu quero pedir para você escrever nos comentários qual o assunto sobre o hebraico bíblico que você gostaria de saber, porque eu quero compartilhar o meu conhecimento contigo, com o objetivo de te aproximar do nosso Deus. Não esquece, por favor, de curtir e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Gente, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que passam por aqui e assistem aos nossos vídeos ainda não são inscritos aqui no canal. Então, por favor, antes de ir embora, se inscreva aqui nesse botãozinho aqui que você tá vendo vermelho bonitão. E na próxima semana teremos mais um encontro. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Shalom!